Seja muito bem-vindo, esse é Meu Coração Saudável. Quero conversar um pouquinho com você hoje sobre exames em cardiologia. Os pacientes perguntam com frequência, qual é o melhor exame para ver entupimento nas artérias do meu coração? E aí é que eu quero tratar com vocês. Isso foi uma pergunta de um paciente que aconteceu para mim hoje. Eu estava fazendo o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração. Terminou, ele falou assim, as minhas artérias estão entupidas? E eu respondi para ele que não era o exame adequado para ver isso. E ele perguntou, então qual exame é? E eu quero tratar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para curtir o nosso canal. Se inscreva no canal, isso faz muita diferença para a gente. A maioria dos nossos pacientes virtuais, os nossos seguidores, acabam não seguindo o canal. Então, clica no seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar. Isso vai ajudar bastante a gente. Voltando aqui sobre o nosso paciente. No exame de check-up, qual é o objetivo para ver se tem entupimento nas coronárias? Pessoal, é importante a gente entender que a gente não consegue ou não tem uma evidência científica de benefício da gente fazer um rastreamento sistemático de aterosclerose obstrutiva nos pacientes. Até porque a gente tem uma evidência de que a doença crônica, que ela é arrastada, a gente tem bastante vídeo sobre isso aqui pelo canal, ela não é necessariamente obrigatório você fazer o desentupimento dela, seja com ponte de safena ou seja com angioplastia. Portanto, o rastreio do entupimento em si não faz tanto sentido quando a gente avaliar o rastreio de condições que vão interferir na mortalidade do paciente, ou seja, fazer com que o paciente aumente seu risco cardiovascular. Aqui eu quero tratar esse assunto de maneira mais importante, ou seja, primeira coisa, a gente não sai procurando entupimento de maneira sistemática em população assintomática. 2, importa pra gente a gente avaliar o fenômeno da isquemia, que é justamente quando o entupimento gera uma repercussão de fluxo. Nem todo entupimento gera repercussão de fluxo. E aí a gente tem que raciocinar e pensar direitinho para poder ter essa condição. E terceiro lugar, quer dizer, além do entupimento e da condição de fluxo, nem sempre vale a pena desentupir. Às vezes vale a pena você reabilitar e tratar clinicamente o paciente. Mas nós temos vídeos sobre isso no canal e eu quero tratar para você aqui de maneira bem objetiva sobre quais exames que a gente usa para ver entupimento. Então, para ver entupimento, a gente tem que olhar a anatomia, mais do que função. Então, os exames como teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ressonância cardíaca com estresse, ecocardiograma com estresse, eles vão olhar a questão funcional. Eles vão avaliar se aquele entupimento gera repercussão. Então, ele parte da repercussão para o entupimento, tudo bem? E não o contrário. Agora, cateterismo cardíaco, que é a angiografia, né, que é você ir lá com um catéter na artéria do coração e injetar contraste. E angiotomografia de coronárias são exames para avaliar a anatomia. Quando eu estou com um paciente no consultório, eu tenho que entender as duas coisas, como é a funcionalidade desse coração e como é a anatomia desse coração. Quando eu estou ali, por exemplo, para decidir se é o caso da gente indicar cirurgia cardíaca. Alguns casos, a anatomia tem um fator muito importante para a gente decidir isso. Por exemplo, obstrução do tronco da coronária esquerda. Se o tronco da coronária esquerda está obstruído, que ele irriga 70% do ventrículo esquerdo, aí fica mais complicado. Outras vezes, a função em repouso já define, quando esse paciente tem, por exemplo, insuficiência cardíaca. E aí depois a gente vai ter outras coisas para poder definir e quantificar. O que é importante para a gente poder tratar sobre isso daqui? Agora, nesse momento aqui no nosso vídeo, é você entender que a gente não procura o entupimento de maneira sistemática no coração do paciente saudável, que não tenha queixa. A gente vai procurar analisar bem a função cardiovascular e como a gente lida com probabilidades, a gente vai tentar avaliar o risco cardiovascular do paciente.
que a gente tem outros scores para isso e outras formas de avaliar, que vai olhar inclusive exames de sangue, a gente vai pensar sobre a sua circunferência abdominal, sobre o seu peso, para a gente poder quantificar e ter essa noção de qual é o seu risco de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca e de mortalidade. Tudo bem? Então, por exemplo, às vezes você não tem entupimento, às vezes você não tem alteração da função, mas o seu risco cardiovascular é alto porque o seu colesterol é alto, seu triglicérides é alto, sua circunferência abdominal é alta, você é sedentário, ou seja, nós temos outros problemas aqui para poder tratar que não são necessariamente problemas anatômicos, mas que aumentam muito o seu risco cardiovascular. E é aqui que a gente tem que entender muito bem qual é o perfil do paciente que está na nossa frente. Pessoal, o que eu queria tratar com vocês aqui era sobre responder que nem todo exame vê entupimento das coronárias, mas nem sempre a consulta cardiológica é para isso. Tudo bem? E aqui eu quero que você coloque. A gente não consegue responder todas as perguntas aqui dos comentários. Então, se você quer bater papo, é lá no Instagram, @BrunoColontoni. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas quando você põe nos comentários sugestões de vídeos, tem muito valor para mim. Então, coloca aqui. A gente sempre dá uma olhadinha, sugestões de vídeos para a gente poder bater um papo. Bacana, pessoal? Espero o seu like, espero você seguindo a gente. Compartilha no grupo da família. Um forte abraço para você.